Vamos ficar em pé e pegar a nossa Bíblia e colocar no lado do nosso coração. Querido Deus, nós estamos felizes por ter a Tua Palavra, nosso guia para a vida. Esteja nos abençoando com o poder do Espírito Santo para entender o que o Senhor quer dizer para nós nesta manhã, através da Sua Palavra. Vem nos usar como Teu instrumento nesta manhã e a cada um de nós possamos ouvir lá no fundo o Senhor falando aquilo que precisamos. Nós pedimos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. É um privilégio que temos, né? A liberdade que temos de estar na casa de Deus, falando das coisas de Deus. E quando a gente chega na casa de Deus, a gente quer ouvir falar, e a gente sempre ouve falar de alguma coisa muito importante para nós. Que Deus é muito especial na vida de cada ser humano, e que Ele tem uma salvação, algo que ninguém mais pode oferecer, a não ser nosso Deus. E isso é gratificante saber que nós estamos buscando essas coisas espirituais na nossa vida, né? E eu quero começar falando para vocês e pedindo que você pode abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, que esse verso vai falar bastante sobre o que nós vamos falar durante todo o tempo aqui do sermonete. Filipenses, capítulo 2, verso 13, um pouquinho em diante. Vai estar na tela, se você quiser acompanhar na tela ou também acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. Ali fala assim: porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Verso 14 fala: fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Também, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie na que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Uma pergunta agora que nós lemos até esse versinho. Quando fala assim que para você não ocorra que você se esforce por nada, inutilmente. Eu lembro de algo que a gente sempre ouve falar por aí: nadar, nadar e morrer na praia, né? Ninguém quer fazer algo para não dar em nada, né? Quando você tem algum sonho na vida que você vai, estuda, faz as coisas, o que você quer que no final aconteça? Que você se forme, que você consiga aquilo que você buscou aquele tempo todo. Ou então você vai falar assim: puxa, estudei tudo isso e agora não vai me valer de nada. Então, olha só. Eu quero entrar aqui no assunto dizendo que nós vamos falar um pouquinho de uma nova era. Vocês já viram falar no movimento Nova Era? Eu nem sabia, mas eu estava pesquisando, e esse movimento começou antes de eu nascer, e eu achei que foi na minha época, e foi antes. Então, eu vejo assim, ó, eu primeiro quero fazer essa colocação da Nova Era, depois eu quero falar para você o que realmente é a Nova Era. Primeiro, diz o seguinte, deixa eu achar aqui, abrir aqui onde que está meu rascunho aqui, mas é o seguinte, irmãos, a Nova Era, sabe o que ela é? É uma ampla estratégia conjunta, é amplo e heterogêneo, Nova Era. Crenças e práticas espiritualistas e metafísicas que surgiu nos anos 60. Como eu nasci em 69, eu já peguei ali o começo, mais ou menos, né? Surgiu no ano 60. Também ganhou forças no ano 1970 e 1980, ou seja, algumas décadas. Ela busca uma transformação pessoal e a criação de uma paz harmônica global. Síntese de diferentes sabores, forte foco na pessoa, ou seja, a ideologia da nova era é que a pessoa é mais importante que qualquer coisa, e que realmente ela consegue fazer qualquer coisa que ela imagine ou que ela pense.
E isso aqui é uma coisa que tira algumas verdades de que Deus ele está aí para abençoar e ajudar a nós a fazer algumas coisas. Então é uma teoria muito que leva as pessoas para longe daquilo que é ideal de Deus, e você vai ver aqui mais algumas coisas que é falado nessa situação de nova era. Também fala assim, é uma síntese diferente de sabores e práticas, como a meditação, astrologia, terapias holísticas, sincretismo. Tem palavra aqui, irmão, que eu nem sei o que é, mas são crenças fundamentadas em alguma coisa que não é Deus. Só para vocês terem uma ideia, a nova era te leva para longe de Deus. E era dito nesses tempos de 1970, 80, ela assim, a nova era é algo assim que pode atrapalhar toda a vida do cristão que acredita nas coisas de Deus. A nova era, era necessário tomar cuidado com essa nova era. E também, ela combina elementos de diversas tradições espirituais, budismo, hinduísmo, religiões orientais, ocultismo e misticismo. Ela busca um equilíbrio, ela busca uma cura em si mesmo, ou seja, você precisa olhar para dentro de você, você precisa ver que você pode todas as coisas que você imaginar, e a gente não consegue fazer essas coisas sem Deus. Então está sendo pregado aqui, Satanás está muito forte atrás disso, não só naquela época, como Satanás está imbuído a derrubar as coisas de Deus há muito tempo atrás. A nossa luta não é contra as coisas que acontecem ao nosso redor, a nossa luta é muito maior. E sabe, a nossa luta talvez atinja a gente de forma bem cheia, porque nós somos humanos e temos tendências a acreditar nas coisas. Por isso que é difícil você falar de Deus e as pessoas abraçarem a verdade logo na primeira vez. Eles tentam argumentar que existem outros meios, outras fontes, e assim existem as várias religiões que nós conhecemos. Então essa nova era, ela tá embutida em muitos pensamentos, em muitas igrejas, não é numa igreja só. A nova era não é uma igreja. É uma pregação mundial de uma forma de se viver falando de Deus. Satanás ele não está triste porque as pessoas falam de Deus. Ele está feliz. As pessoas falam de Deus, mas não fazem a vontade de Deus, e isso é tudo que ele quer. E então nós temos que prestar atenção de que realmente para fugir de qualquer efeito errado das pregações que existem no nosso mundo, essas coisas espiritualistas que não têm uma explicação, não têm uma certeza, não tem como a gente colocar uma credibilidade, né? Então nós temos que fugir disso. E como que nós fugimos disso? Buscando mais saber as verdades para não ser enganados em alguma situação, né? Então é uma tolerância universal de se sentir bem, evolução, né? Evolução individual e coletiva, por isso só, sem auxílio de ninguém. A apicultura, acupuntura, cristais, florais, reflexologia, musicoterapia, canonização, conversar e comunicar com mestres antigos que já morreram. O que isso te vem à mente, né? Quantas coisas que o inimigo tem colocado aí que você pode falar com as pessoas, que você pode resolver as questões passadas. E além do mais, eu digo assim, hoje em dia as pessoas estão tentando fazer cada vez mais dizer que nós podemos ter essa comunicação, né? E existem muitas pessoas achando que isso é realidade. Ele tem até alguns documentários e informações na internet que falam assim que tem pessoas que morreu, daí voltou e falou como é que era a comunicação que ele teve lá. Vê se isso é possível, né? Nós vemos que quando, na época lá do rei Saul, vocês lembram que ele foi lá perguntar como que seria? E a pessoa que falou lá falou igualzinho o Samuel e falou que tudo errado aquilo que aconteceu, que ia acontecer, e aconteceu errado porque ele acreditou em uma falsidade. Hoje a falsidade está muito mais fácil de se encontrar. Você encontra muito mais coisa falsa do que verdadeira. E infelizmente as pessoas elas ficam com o mais fácil, né? E mais uma coisa aqui, e por fim, ele prega e afirma da reencarnação. Tem alguma coisa boa em tudo que eu falei aqui? Mas eu vim aqui para falar uma mensagem. E essa mensagem fala o seguinte, agora vamos passar a uma parte muito mais importante do que essa. A verdadeira nova era. Vocês lembram que quando Jesus ele veio, existia muito tempo já passado, muitas histórias, muitas pessoas confiadas em Deus, muitas pessoas que durante toda a sua vida andaram com Deus, e agora quando Jesus veio começou uma nova era.
E essa nova era que Jesus veio trazer era uma nova era de salvação, de perdão, de graça, mostrar o que era verdadeiro e mostrar aquilo que estava sendo pregado erradamente. E a gente percebe que até mesmo os líderes religiosos estavam falando algo de que estava longe um pouco daquilo que era a realidade de Deus. E quando Jesus veio, ele começou a pregar aquilo que era verdade e, mais do que isso, a viver aquela verdade ali perante as pessoas. E nós sabemos que então naquela ocasião ficou o Estado, vamos dizer assim, o poder político ficou contra Deus, mas também as pessoas que pregavam de uma forma não aceitaram a forma correta de se pregar. Lembra quanta controvérsia houve quando Jesus fazia as coisas, as curas, que às vezes era no sábado, e teve que explicar que era isso que era para fazer, que era lícito fazer isso, e as pessoas não aceitavam? Então, mas essa nova era que Jesus veio trazer é uma nova era de salvação que ele não se encerra apenas num pensamento que houve, mas ele se encerra numa promessa, ele se encerra em algo que diz para nós que não vai ser em vão, como a gente leu naquele verso. Se você servir a Cristo a vida toda, não importa a dificuldade que você está tendo ou passando agora, viu, irmão João? Sei que está passando a dificuldade, mas acontece que não é assim que as coisas acontecem. Deus está no controle de tudo. E Ele tem a resposta para todas as coisas. Embora, em muitos momentos, a gente é fraco e pensa assim, puxa, mas para onde isso vai levar? É só esperar que Deus vai trazer a resposta correta. Às vezes, por caminhos que a gente não espera. Mas a verdade é que a nova era de Deus era a comunicação da verdade para todas as pessoas. Agora, existe uma dificuldade aí, né? Quando Jesus veio, ele não foi aceito por aquelas pessoas lá. Depois que Jesus morreu, vocês sabem que continuou lá uma falsa teoria de que Jesus não tinha morrido, lembra? Que tinha sido roubado o corpo, essas coisas. Essas teorias, elas sempre existiram e sempre vão existir. As pessoas vão ter teorias para dizer não para Jesus, sabe? E quanto essas teorias vão levar elas à perdição, é uma coisa imensa, porque a Bíblia ela fala assim que muito mais pessoas vão estar perdidas do que salvas. E eu espero que eu esteja salvo e cada um que está aqui dentro dessa igreja, que está buscando salvação, não venha perder a sua, porque Deus prometeu que aquele que busca, encontra. Né? E se você tem algum momento difícil na sua vida, não se esqueça que no mundo parece ser fácil aos olhos humanos. Mas no mundo é muito mais difícil, porque no mundo não tem nenhuma recompensa. Mas enquanto Deus, Ele quer nos tirar do mundo exatamente por isso, porque no mundo nós não vamos ter recompensa. Mas no nome dEle, no poder dEle, na força dEle, nós vamos vencer, Ele vamos ter uma recompensa que está guardada com Ele. Né? A nossa maior esperança é essa. Essa nova era tem que estar no nosso coração, a nova era de Jesus sempre estar presente. E Ele disse assim, eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não vai esquecer de você. Ele vai estar com você até o final. E uma coisa importante também é que Cristo, então, com a sua vida humilde, deixou claro que Deus não muda. Deus não muda. As pessoas vivem pregando por aí o porquê que elas estão em alguns lugares, o porquê que elas acreditam em algumas coisas diferentes do que está escrito na Bíblia. E nós vemos que a Bíblia, por ser um tesouro, uma verdade na mão de Deus, muitas pessoas, infelizmente, não acreditam na Bíblia. O que você lembra, assim, de momento que alguma pessoa já falou da Bíblia para você? Sabe o que eu lembro? Que as pessoas falam assim, foram homens que escreveram, e daí eles escreveram o que eles quiseram aqui. Outras pessoas pensam, sabe o quê? Falam assim, quem vai me garantir que realmente Deus falou, inspirou essas pessoas lá? Existem muitas formas de provar. Mas também, se a pessoa não tiver fé suficiente, mesmo que você prove, não vai acontecer. Eu lembro que quando as pessoas pediram para Jesus, assim, para a gente acreditar para acreditar em Jesus, eles falavam assim, por que não faz um sinal para a gente aqui, para a gente ver? O que ele respondeu? Que não precisava sinal nenhum. O sinal já tinha sido dado pelos profetas e tudo. Não era mais época dos sinais, entendeu? Agora, nós estamos vivendo numa época que nós estamos vendo sinais. Mas sinais do qual Jesus falou que aconteceria. E então dá para a gente acreditar que nós estamos bem próximos do final do mundo, do final de toda a história humana. E eu fiquei meio intrigado com uma afirmação que tinha ali na internet, falando assim que, não sei se foi no Japão, alguns cientistas lá, nos estudos deles, eles falam assim, está confirmado quando que vai realmente acabar o mundo. Eu fui dar uma olhada lá, né, porque ninguém consegue marcar a data, a Bíblia fala que ninguém consegue marcar a data. Eu fiquei surpreendido, porque eu espero que ele volte na minha geração, antes de eu morrer, no caso, eu quero ver ele voltar, se não for possível, não tem problema, eu quero estar preparado e está bom. Mas eles falaram, sabe o quê? Que o mundo vai terminar em 1.000.001.
Então, assim, quão longe da verdade as especulações levam, né? Nós não precisamos acreditar nessas coisas, nem ficar movidos por isso, né? Chama a nossa atenção, e muitas vezes a gente vai ver por curiosidade, né? Só para ver se realmente condiz, de alguma forma, alguém chega perto, pelo menos, né? Mas, na verdade, é que nós precisamos acreditar em Deus. E, para acreditar em Deus, na Bíblia está falando assim, ó, ninguém sabe o dia nem a hora. Você tem que estar preparado hoje, como que você fosse voltar hoje, e estar com as suas, vivendo, não parar no tempo. Não é assim, ó, Jesus vai voltar, eu não vou trabalhar mais, eu vou sentar aqui no meu banco, vou só estudar a Bíblia e vou ficar esperando Jesus voltar. Isso pode dar um certo constrangimento, porque, na verdade, Deus não disse o dia nem a hora. E você não pode deduzir que isso seja no dia que você quer, né? Por exemplo, a Bíblia ela fala assim que Jesus vai voltar e vai ser como um ladrão. Se o ladrão avisasse que ia na tua casa, você ia ficar lá, ia chamar os guardas, deixar tudo certinho. Se ele chegava, já ia ser preso, não ia nem fazer nada, né? Então, mas acontece que nós temos que ser, cada passo nós temos que buscar estar ali pertinho de Deus, fazendo a vontade de Deus, para nós podermos nos salvar, seja qualquer hora que aconteça a volta de Jesus, né? Então, é isso que nós temos que estar preocupados. Tem um dizer aqui que estava na sua lição, não sei se você participou na lição, eu nem cheguei nessa parte na minha, ali, não comentei, porque eu queria comentar aqui. Eu gosto sempre de colocar aqui uma citação de Ellen White. Ellen White, lá em Fé e Obras, na 2024, na página 12, Ellen White escreve assim, ó, não há um ponto que necessite ser enfatizado com maior diligência, repetida com mais frequência ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos, de que a impossibilidade do ser humano caído merecer alguma coisa pelas próprias forças e as melhores boas obras. A salvação é unicamente pela fé em Cristo. Então, a gente sabendo disso, nós podemos fazer várias coisas. Como cristãos, devemos fazer várias coisas. Por exemplo, as obras, por exemplo, a fé, ela deve crescer a cada momento que temos dificuldade, para nós crescermos na fé, para depositar confiança em Deus, deixar que Deus possa agir em nós, sabendo de que, como essa citação fala para nós, é unicamente por Cristo. Não é eu vou oferecer para Cristo coisas que possam me levar à salvação. Não, de forma alguma, não tem nada em mim que possa me levar à salvação, a não ser a obra de Cristo Jesus na minha vida. Ou seja, a edificação do meu caráter depende das escolhas que eu vou fazer, porque eu tenho o meu livre-arbítrio, né? Eu posso querer ou não querer, e Deus, então, Ele respeita isso. Mas a partir do momento que eu pego e tomo a minha decisão, eu preciso saber que Deus vai cumprir fielmente a parte dEle, e eu vou ter que me esforçar bastante, mas eu posso também ficar firme na direção que eu escolhi. Firme no alvo, como Paulo falava, né? Eu estou vendo o alvo lá e eu quero ir para lá. Vai ser sofrido, foi para ele, vai ser para nós, mas se chegar a acontecer algum problema na nossa vida, nós sabemos que vamos ser assistidos por Deus, né? Hoje existem muitas formas de entendimento humano, filosofias que levam as pessoas a deixar Deus de lado e seguir tradições e enganos letais. Letais por quê? Satanás, sabe que ele está pregando em algumas formas de religião aí? Ele está pregando que quando Jesus voltar, vai começar a oportunidade do arrependimento. Por que ele prega isso, será? Por que muitas pessoas estão enganadas com isso? Por causa que quando Jesus voltar, essas pessoas já vão estar perdidas e nem sabem, porque estão acreditando numa mentira que está dizendo que ainda vai ter oportunidade. Nós estamos no momento da oportunidade agora. Nossa decisão agora é muito importante, porque a porta da graça está aberta para todos. Não somente para nós. Nós temos que oferecer essa porta aberta para as pessoas, para que mais pessoas possam entender qual é o objetivo da nossa vida aqui. Não é? Deus não nos colocou aqui para viver, trabalhar sofridamente, passar dificuldade financeira, muitas vezes doenças e tudo, para isso não levar a nada. Eu já parei para pensar assim, como que seria se... É até ruim de falar isso, né? Como que seria uma pessoa perdida? Se eu tiver perdido, eu vou viver minha vida aqui, vou ter meus sonhozinhos por aqui, que não são nem a metade, não consigo preencher, né? Porque é difícil a vida aqui. E aí, no final, se eu me perder, eu perdi tudo essa jornada, e daí nunca mais existir. Quando morrer, nunca mais existir. É um pensamento vago, né? Não cabe na nossa ideia. Nossa ideia, nós somos feitos para viver.
Ninguém quer morrer. Mas, na verdade, muitas pessoas, não sabendo que essa escolha está aí colocada em várias decisões da vida, cotidianamente, está escolhendo morrer. Né? E essa é a dificuldade que as pessoas têm de aceitar a verdade. Agora vamos com uma coisa bem boa aqui para nós ir para o finalmente. Deus ele fará o necessário para que, em favor dos seus, ele vai fazer o necessário. Sabe o que é isso? Hoje não existe muitos milagres assim acontecendo. Mas se chegar um momento para as pessoas acreditarem em você, você está num lugar muito distante, você está falando de Deus, e as pessoas precisar que um milagre aconteça para ela poder acreditar, vai acontecer. Se você estiver preparado com Deus, vai acontecer um milagre através das suas mãos. E já acontecem milagres. Quais que são os milagres? O milagre é, às vezes, uma pessoa ter um coração duro e, de repente, ela decidir por Cristo e mudar totalmente a sua vida, o seu jeito de ser. E isso é uma coisa que não vem no momento que você toma a decisão, ela vem com um aprendizado, com estando cada vez conhecendo mais a Cristo. Né? Eu digo assim, quando nasce uma criança, a criança ela está lá no ventre da mãe e ela depende totalmente da mãe e não sabe. Quando ela nasce, ela começa a conhecer a mãe, o rosto da mãe, a palpar tudo, e ela começa a ficar tão pertinho e agarrada a essa mãe que ela não consegue ficar longe por momento algum, né? E a raça humana é a mais dependente que tem. Os animaizinhos, às vezes, vocês já viram lá alguns comentários lá, um animalzinho nasce e daqui a pouco, não dá 2 dias, a mãe vai embora e ele tem que se virar, e ele se vira. E pega uma criancinha e deixa sem a mãe para ver, né? Já não dá. Então, nós somos dependentes. Deus nos fez assim para nós dependermos primeiramente dEle, que nos criou. Ele é nosso Pai, Ele conhece nossas necessidades, conhece nossa dor, Ele conhece aquilo que nós passamos aqui, porque Jesus veio aqui e suportou isso por nós. Aí eu quero falar uma coisa muito importante aqui a respeito de quando nós cantamos ali, Jesus de Nazaré. E quando Jesus estava lá, próximo a Nazaré, lá, pregando lá, as pessoas não aceitaram muito bem, né, o que ele estava pregando, porque ele falava que a profecia de Isaías se cumpria nele, né, e as pessoas falavam assim, não, mas nós vimos nascer ali, então como que pode alguém assim, né? Mas eu quero ressaltar que quando as pessoas foram querer pegar Jesus por esse motivo, ficaram bravos ali com Jesus, ele desapareceu, ninguém mais viu, ele saiu no meio da multidão e daqui a pouco ninguém mais o viu. Eu quero dizer assim que nesse momento, Deus tirou Jesus dali de alguma forma. E Jesus, então, não se achou mais ali no meio para eles fazerem mal a Jesus. E quantas vezes Deus precisa fazer isso? E quantas vezes Deus fez isso? Eu quero dizer que ali tem algumas traduções que dão uma interpretação diferente, mas eu vi uma tradução que fala que quando Eliseu estava para pregar para aquele etíope que estava na carruagem, ele estava num lugar e daí ele se viu ao lado da carruagem pregando. Eu acredito que ele estava fazendo uma obra para Deus em algum lugar e só existia ele para ser levado para aquele lugar para pregar ali. E então Deus o levou para aquele lugar e ele pregou para o etíope. Mas tem algumas coisas que falam que ele estava passando próximo e ele foi e acompanhou a carruagem através do Espírito Santo e foi e pregou aquele etíope. Mas eu quero ressaltar assim que quando Eliseu ficou ali trabalhando no lugar de Elias, por exemplo, Elias ele foi transladado para o céu. Foi transladado numa carruagem, mas em meio a um redemoinho, né? Eles lembram bem disso. Também fala para nós que ali, vamos ler um verso aqui para nós podermos colocar bem a fundo aquilo que estão falando. Atos 8, 26. Vai ser colocado na tela, você pode acompanhar ali na tela. O que fala sobre essas histórias? Atos 8, 26. Começa dizendo assim, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza. E esse se acha deserto. E ele levantou e foi. Então, ele fala nessa tradução assim, pode passar. Eis que um etíope eunuco, alto oficial do Cândace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. E ali eu me coloquei aqui que é Felipe, tá, mas eu falei que era Eliseu, né? Desculpa, eu falei que era Eliseu, é Felipe. Então ali ele estava sentado no carro lendo e não estava entendendo. E Deus mandou alguém para ajudar ele a entender. Quantas vezes Deus não quer colocar você ao lado de uma pessoa que precisa entender do Evangelho, né? E Ele coloca você nesses lugares. Não precisa, talvez, transladar você de um lugar para outro.
né? Mas Deus faz essas coisas, se for preciso, Ele vai fazer. Se for preciso, Ele vai fazer. Também, vamos ler um outro verso aqui de Lucas 4, 14 a 30. Aqui fala um pouco daquilo que eu estava falando de Jesus. Lucas 4, 14 a 30. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado da sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Então ele, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura de que acabais de ouvir. O que Jesus falou de errado? Nada, porque a Isaías já existia, esse livro já estava dizendo, era uma profecia dizendo que ia acontecer. E as pessoas estavam talvez lendo e não estavam prestando atenção. E agora, porque ele era conhecido ali na região, as pessoas falam assim: não pode ser ele. E não aceitaram, né? Então ali começou a história, sai o desfecho ali que as pessoas não gostaram, tentaram agarrar ali Jesus então sumiu do meio deles. Também fala de uma pessoa aqui que eu acho que é importante para vocês e para mim, e aí nós vamos encerrando nessa questão. Mas aqui fala o seguinte, olha, existia um homem chamado Enoque, e você conhece um pouco a história dele. Quando você vai lá, em quantos anos as pessoas viveram, as pessoas estão lá. Nasceu, viveu tantos anos e morreu, tal pessoa. E quando chega em Enoque, não tem, ele só fala assim que ele viveu, né, e fala ali que ele viveu 365 anos e depois não fala que ele morreu, né? Porque ele não morreu mesmo. Na verdade, ele era uma pessoa que andava com Deus. Ele teve dificuldades, irmãos, igual a gente, e ele pregava e vivia a mensagem que não é eu que estou falando, mas Deus se agradou muito de andar com Enoque aqui, quando ele andava aqui. Ele convidava Deus para andar com ele, ele andava. Como que é se convidar a Deus? Ele não esquecia de Deus em momento algum, em decisão nenhuma. Deus estava sempre com ele. E até que chegou um momento em que Deus achou por bem falar assim, eu estou tendo que vir aqui, talvez, né, em algumas palavras mais humanas, assim, eu venho aqui descer andar com você, porque você não vai lá para o céu, vamos andar junto lá. E levou ele para o céu. Ele foi transladado para o céu. Como que ele foi? Ele foi com Jesus. E também, ali fala, essa história está em Gênesis 5, se você quiser ler, mas nós não vamos ler agora, mas diz assim, por mais que pareça que muitas vezes parecendo a perecer a igreja é forte porque Deus sempre age através dela, em favor da salvação de alguns, já que nem todos aceitam. Essa é a verdade. Ele salvou a todos através do seu ato de morrer, dar a vida por nós, mas ele salvou alguns. Alguns são aqueles que escolhem querer a Deus, escolher a Deus. E na vida de Enoque, ele andou com Deus e foi transladado. Muitas pessoas pregam na transladação. Vocês já viram, às vezes, atrás de um carro, dizendo assim, cuidado, esse carro pode ser... Né? A gente já sabe essa frase aí. Mas quem que já viu isso acontecer? Quem que pode provar alguma coisa sobre isso? Ninguém. A gente sabe o seguinte, que quando Jesus ele ressuscitou, muitas pessoas ressuscitaram junto, que estavam preparadas, e não sabemos quem são essas pessoas, que foram para o céu também. E foram transladados pelos seus próprios anjos, eu acredito, né, para o céu. Mas existe um momento em que todos nós queremos ser transladados, não queremos? O que é ser transladado? Eu tinha colocado aqui em algum lugar, aqui, transladado é transportado. Algo foi transferido de um lugar para o outro, né? Nós queremos muito ser transferidos desse lugar para outro, não queremos? E isso Deus prometeu que vai acontecer. Mas não vai acontecer assim, daqui a pouco vai um, daqui a pouco vai outro, e outro, daí vai desaparecendo as pessoas. Não. Jesus falou que vai ter um evento especial para isso. E quando ele voltar e buscar as pessoas, ele vai transladar todos aqueles que estiverem querendo ir para o céu, que fizeram a sua escolha durante a sua vida. Por isso é muito importante, né, nós podermos estar visualizando as coisas do futuro. Eu escrevi uma frase aqui que diz assim, com a sua fé você pode apalpar o futuro com certeza. É ou não é? A sua fé pode te levar a isso.
Porque a Bíblia ela declara assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Abraão era o pai da fé. Muitas pessoas seguiram Abraão. E nós somos os filhos da fé de Abraão. E nós somos os filhos que aceitam a mesma coisa que Abraão pregou e fez para Deus. Então, que Deus abençoe, irmãos, que nós possamos, através de todas as coisas que contam, das coisas que acontecem no nosso mundo, que fala das religiões, que fala das coisas que vão acontecer, nós podemos ficar com a palavra de Deus, que realmente é uma coisa que vai acontecer, com certeza. Que Deus abençoe, né, que nós possamos estar prontos para ser transladados para o céu com Jesus. Amém? Querido bom Deus, nosso Pai, nós estamos felizes porque, mais uma vez, o Senhor está presente, cumprindo a sua promessa de que nós não estaríamos sozinhos. Nós queremos agradecer também porque a palavra que nos destes é que nós agarremos em sua mão e não nos deixemos ser enganados por qualquer tipo de pregação errada, mas que nós possamos acreditar através da nossa fé na promessa e na certeza que o Senhor estará presente e nos cuidando até o dia da sua volta. Esteja abençoando, Senhor, todas as decisões tomadas nesta manhã e também durante a vida, quando nós escolhemos servir ao Senhor e como nós cantamos, que prazer nós podemos tomar essa decisão. Esteja abençoando, Senhor, os irmãos Zé Maria, na sua jornada, nós estamos aqui para ajudá-lo, Senhor, muito mais, e que nós possamos, assim, muito mais pessoas tomar sua decisão, enquanto nós temos tempo de graça, para que o Senhor possa nos abraçar, nos levar salvos para sempre. Esteja com cada um dos teus filhos e nos acompanha no decorrer deste sábado, em nome de Jesus. Amém, Senhor.